Bom, o Vanderlei Luxemburgo, ele ainda detonou a diretoria do Corinthians em podcast, em entrevista à ESPN, que vai sair ainda. Lembrando que o último trabalho do Vanderlei Luxemburgo foi à frente do Timão. De lá para cá, não assumiu mais nenhum clube o Vanderlei Luxemburgo. E nós temos aqui as aspas no bate-pronto da Jovem Pan. Depois vou querer saber do Mauro Betting, do Bruno Prado, do Vanderlei Nogueira, sobre as falas do Vanderlei Luxemburgo, que disse o seguinte, ó: avalio o meu trabalho no Corinthians como excelente. Quem conseguiu, em 4 meses, colocar 400 milhões de reais para dentro, apenas com vendas de jogadores que peguei da base e coloquei para cima. Os dirigentes não são firmes para tomar decisões firmes. Ganha quem tem dirigente de posição firme e equilibrada, que contratou um profissional e sabe o que está fazendo. O time tinha excelentes jogadores, mas o tempo deles já tinha passado. Fábio Santos, excelente lateral, mas já tinha passado o tempo. Renato Augusto, excelente profissional, mas só vive com lesão. Gil, excelente profissional, dos veteranos era o melhor fisicamente. Aí você vai para Paulinho, Juliano, você vê que era um time de ex-jogadores que não tinham o mesmo vigor físico. Eu pego esse time na última colocação e boto na 10ª. Chego a 2 semifinais. Não é um excelente trabalho? Verdade. Dirigente é burro, em sua grande maioria. Como pode, para mostrar para o torcedor que está tendo alguma atitude, tirar o técnico Luxemburgo em uma semifinal? O treinador acostumado a ganhar títulos pra cacete, para não falar outra coisa que ele falou, e vai jogar um jogo que pode ir pra final. Mandar embora porque tem jornalista criando notícia que o Luxemburgo não tem comando. Eu quero que se dane o que o jornalista está pensando. Eu quero saber o que eu tenho de comando. Dirigente precisa saber a verdade. Quando queriam bater neles, fui eu quem segurou a bronca para enfrentar a torcida. Me tiraram na semifinal. Tá aí, portanto, o Vanderlei Luxemburgo fazendo críticas à diretoria do Corinthians do ano passado. Mauro Betting, Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, tá aí. Vanderlei Luxemburgo, ó, desceu o cacete mesmo na diretoria do Corinthians. É um negócio impressionante, hein? Até tive que me conter aqui nos palavrões, porque foram vários. O Vanderlei, ele passou a semana passada dando entrevistas para podcast, inclusive eu fiz uma com ele. Mas a entrevista era mais amena, o clima era um pouco mais ameno, vai ao ar hoje, no final da tarde e tal, um pouquinho mais ameno, mais sobre a carreira. Também, claro que isso faz parte da carreira brilhante, ele que é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Até fiquei muito honrado, porque ele me convidou ao vivo, gravado, né, por óbvio, e deve ser um dos meus novos projetos de biografia, vai ser a autobiografia do Vanderlei. Eu falei, Vanderlei, eu quero que você conte tudo, que você fale tudo que você está falando aqui. Eu falei, não, vou falar, mas eu quero ter o outro lado, você vai detonar e as pessoas vão ouvir, claro. Então, assim, vai ser um livro aberto, então prepare-se. Aliás, falando de um ex-companheiro nosso de Jovem Pan, Ulisses Neto, lançou um livro maravilhoso, de mais de 500 páginas, sobre a autobiografia do Adriano. Então, eu já vi alguma coisa, não deu para ler ainda, mas está muito legal. Eu espero que o trabalho que eu vou fazer também, dessa autobiografia do Vanderlei Luxemburgo, seja à altura desse que é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro e, lamentavelmente, é detonado como se não soubesse nada. Você pode discutir o Luxemburgo muitas coisas, eu mesmo discuto, eu mesmo já briguei muito com ele, já fizemos, rapaz, já brigamos, faz parte do tradicional do relacionamento, até da característica do Luxemburgo, um pouco menos minha. Mas, assim, o que ele está falando, eu acho que o trabalho dele não foi excelente, não foi tão bom, mas muito por conta disso que a gente está falando, e a gente já sabia, e até por muito respeito a ele e alguns dos nomes citados, também que não viviam lá os seus grandes momentos, inclusive alguns encerrando a carreira. Mas não foi legal, como tantas coisas têm sido muito ruins no Corinthians. Então, o que ele está falando é uma análise que se podia fazer muito dos atletas que passaram pelo Corinthians, muito da direção corintiana e do trabalho dele que, dentro do possível, deu um jeitinho no Corinthians. Bom, maravilhoso não, porque os últimos trabalhos do Corinthians não têm sido legais. Não foi, evidentemente, o melhor trabalho de um mega vencedor como o Vanderlei, não foi o melhor trabalho do Mano Menezes, que está recuperando o Fluminense, não deve ser o melhor trabalho do Ramon Dias, não foi do Fernando Lázaro, que foi curto e também era o primeiro para valer do Fernando Lázaro. O Silvinho, o Vanderlei fala sempre, e é verdade, o Silvinho conseguiu dentro do possível fazer algumas coisas, e não são poucos os treinadores do Corinthians que têm feito alguma coisa, mas não sempre boa. E até porque tem muitos erros administrativos e a pior crise financeira da história do Corinthians, até para não dizer crises morais, por muita coisa que tem acontecido agora e aconteceu antes, e coisas assim inacreditáveis. Desculpe voltar ao tema, mas o que aconteceu com o Thiago Nunes? O Corinthians contrata o Thiago Nunes no final da temporada e ele só vai começar a trabalhar em janeiro.
Ah, mas ele pode se desgastar. Pelo amor de Deus, cara. Quando está numa situação delicada, ele fez um baita trabalho sim no Furacão, no Atlético Paranaense. Não, deixa ele ficar observando em casa. Não existe isso. Mas são várias coisas inacreditáveis que acabaram sendo muito críveis no Corinthians dos últimos tempos. E assim, só para deixar um ponto aqui muito claro, é porque no Corinthians diretorias vêm e vão e nenhuma delas deixa saudade ou deixou saudade ao torcedor, mas as críticas que o Vanderlei Luxemburgo faz são direcionadas ao Duílio Monteiro Alves e não ao atual grupo que está à frente do Corinthians, liderado pelo Augusto Melo. Né? As críticas que ele faz aqui, diretoria que não tem pulso firme, presidente, ele fala do Duílio Monteiro Alves, que de fato não fez assim, né? Aquela gestão que se esperava do Duílio. E o que você achou dessas declarações do Vanderlei Luxemburgo, Vanderlei Nogueira? Bom, ele entrou no Corinthians no lugar do Cuca, né? Que praticamente, né? 2, 3 jogos, foram 3 jogos. 2 jogos, né? 2 jogos. Perfeito. Eu só fiz questão de lembrar isso, porque quando ele foi contratado, eu disse, o Corinthians está numa efervescência tão grande, está numa fumaça tão grande, numa fogueira tão grande nesse episódio todo mundo sabe o que aconteceu. E aí foram buscar, ele estava, digamos, fora do palco, né? Não se falava, não vai voltar mais a trabalhar. E foram buscar o Vanderlei Luxemburgo. O que eles foram buscar? Foram buscar um cara treinado para confusão. Tudo que o futebol pode apresentar. O Vanderlei já esteve envolvido, já administrou ou superou, não conseguiu, né? Tô certo? Total. Tudo aquilo que pode atingir um grupo de jogadores, de clube. O Vanderlei, com uma carreira brilhante, passou por tudo isso, superou, às vezes muito bem, às vezes nem tanto, mas ele sabe calejado. Ele é calejado para confusão. Você quer um cara blindado, contrata o Vanderlei Luxemburgo. O Corinthians precisava disso e fez uma contratação correta. Naquele momento, para mim, contratação correta. De cara, ele foi lá, subiu num banquinho e atendeu a furiosa torcida na porta do CT. É isso ou não é? Uhum. Ele segurou no peito. A diretoria do Corinthians precisava de um para-choque e contratou o Vanderlei Luxemburgo. E conseguiu fazer aquilo. Então, o time estava numa grande pindaíba, ele falou uma verdade, pegou numa posição e subiu 10 posições. Isso é verdade. Lançou jogadores, foi buscar jogador na base e fez com que o Corinthians faturasse uma grana em negociações. E isso que ele falou também é verdade. Jogadores que estavam no final de ciclo, também é verdade. Aliás, até quiseram culpá-lo, que ele fez uma lista para jogar todo mundo pela janela. Não foi nada disso. Era uma coisa natural. E ele conclui dizendo que foi demitido para ele de forma inexplicável, mas que quando eles precisavam de alguém para segurar a bucha, foram buscá-lo. Tudo isso que ele falou não me surpreendeu. Eu tenho quase que aprovado, nem sei, não me aprofundei, mas quase tudo que ele falou eu acho que é uma verdade. Então, e acho ele um grande treinador. Todos os jogadores, grandes jogadores, hein, atenção, grandes jogadores. O Mauro vai contar tudo isso no livro, mais uma obra que o Mauro Betting vai construir. Eu queria dizer que todos os grandes jogadores que trabalharam com o Luxemburgo, todos que eu conheço, eu acho que eu entrevistei alguns jogadores na minha vida. Então, alguns jogadores importantes que passaram com o Luxemburgo disseram assim, com palavras diferentes, mas a mesma coisa. Que era um treinador que arrumava o time no intervalo. Sabia o que falava, via jogo, atalhos que eles não viam, o Luxemburgo conseguia ver. E mais, quando inventaram aqui em São Paulo, aquela parada técnica. Sim, 96. Você tem, era 1 minuto, 2 minutos, eu não lembro. 1 minuto e 96. Você tem 1 minuto para parar o técnico a rejeitar o time e volta para o jogo. Pelo que eu sei, era o único que aproveitava esse tempo para fazer uma mudança e mudava. Foram os jogadores que me disseram isso. A grande maioria aproveitava o tempo para fazer assim, ó. Vamos lá, tá bem, hein? Você tá ótimo. Vamos lá que a coisa tá boa. A grande maioria, com as exceções de praxe. E o Vanderlei consertava a coisa. Então, você pode
questionar o Vanderlei por outras coisas, você pode falar, discordar dele, nada contra. Agora, ele continua na história como um dos grandes treinadores que passou pelo Brasil. Isso que ele falou, então, se eu discordasse de alguma coisa, eu falaria aqui. Mas eu vi como ele. E só rapidinho, até na questão do Esteban, que eu também concordo com ele, e concordo com o próprio o João Paulo Sampaio é o Vanderlei Luxemburgo da base. O trabalho que ele faz, ele mudou a história do Palmeiras, não só na base, mas desde que ele chega em março de 2015, trazido pelo Paulo Nobre, ideias do Alexandre Matos e do Cícero Souza, ele muda a história do Palmeiras. Ele já deixou mais de R$1 bilhão pelo trabalho do João Paulo Sampaio nos cofres do Palmeiras, só os ganhos esportivos na base e, sobretudo, claro, no time de cima, que é o mais importante. Mas sobre jogar o Esteban por dentro, eu acho que sim, jogadores extremamente talentosos, e aqui vamos pelo exagero, mas em cima, quando o Messi em 2009 passa a jogar por dentro e sai da ponta direita, ideia do Guardiola, também para aproveitar mais o talento. Então os caras saem da ponta para jogar por dentro, como brilhou o Garrincha lá em 62 do Chile, até pela ausência do Pelé a partir da segunda partida, você tem esses caras extremamente talentosos que podem rodar mais. E em relação a improvisações ou mudanças, o Vanderlei que fez potencializar o Edilson jogando mais à frente, o Evair jogando mais atrás, o Rincon foi a ideia do João Santana em 97, mas ele que transforma o Rincon num dos maiores, para mim, o maior volante da história do Corinthians, quando ele traz o Rincon para trás, em um menor número em tempos, mas para ser um caso recente, 2 casos recentes, quando ele transforma o Zé Rafael em volante do Palmeiras, o Zé Rafael joga uma bola que nunca havia jogado, potencializada pelo Abel, quando ele traz e o cara não queria jogar na zaga, mas ele está dando os anos a mais de carreira e de Libertadores para o Felipe Melo, tanto no Palmeiras quanto no Fluminense. O Felipe não queria ser zagueiro e o Vanderlei o traz. Então, assim, o Vanderlei, nessa coisa de adaptação de jogadores em novas funções, também é craque. Eu peguei exemplos mais recentes e exemplos históricos, sobretudo Fred Rincon no Corinthians. Descobriu o Danilo no Palmeiras, né? Danilo, ele pegou e ultrapassou o menino e ultrapassou o Patrick de Paula e... Era banco dos dois. Ele tem histórias incríveis. E não é só isso, até nome de jogador ele mudou. Por exemplo, Roque Júnior. Qual era o nome do jogo? Júnior segundo. Júnior segundo, terceiro. Júnior segundo. Mas eu sei, mas o Palmeiras tinha um monte de Júnior. Júnior 15º. Tal. Ele chamou o seguinte, falou assim, ó, ele chegou na escalação que estava na parede. Isso é importante, porque nesse feriado importante, porque você está descansando, você que está acompanhando o programa, estava na parede, foi lá e riscou. Nós estávamos todos aguardando. O que ele está arriscando? Está sacando do time? Não, estou colocando o nome dele, é Roque Júnior. Foi assim, a partir daquele momento, surgiu um jogador... Que 6 anos depois seria campeão do mundo como titular. Campeão do mundo. Em vez de ser Júnior segundo. E elogiadíssimo como um jogador que era, na opinião dos grandes treinadores, aquele que mais captava o que um treinador queria que fosse feito em campo. Inteligentíssimo. Mano. Inteligentíssimo. Ele mudou o nome do Roque Júnior, que virou campeão do mundo, como disse o Mauro. Enfim, badalado, conhecido, um cara elegante, inteligente. Muito. Mas que seria até hoje Júnior IV, se não tivesse o dedo do professor. Era Júnior segundo, eu achava feio, mas aí foi Roque Júnior. Eu achei que foi bom. Eu até lembro desse dia mesmo, não estava no vestiário, mas depois eu falei, pô, gostei dessa do Roque Júnior, você vai ver. E normalmente você vai ver... Quase sempre, na maioria das vezes, você vai ver que vai dar certo. Aliás, naquele ano ele pegou, depois do Palmeiras 2, Grêmio 1, foi o primeiro jogo da temporada de 96, amistoso para os dois. O Grêmio tinha acabado de ser campeão da Libertadores 6 meses antes e tinha acabado de segurar aquele Ajax maravilhoso do Van Gaal na final de 95 no Japão. Aí foi 2-1 para o Palmeiras, depois passou 6-1 para o Palmeiras, que era o time que tinha trazido o Luizão e o Djalminha do Guarani. Ele estava preparado e falei, você vai ver, esse time vai fazer história. Eu falei, não... Eu ainda briguei pra ele. Porra, você devia ter ficado com o Mancuso, você não entende. Você não entende nada. Ele falou, não entende nada de futebol. O Mancuso é bom, mas é muito lento. Esse time vai ser rápido. Vou botar Amaral, Flávio Conceição, trouxe o Galeno de volta, você vai ver que esses caras vão jogar Djalminha, Rivaldo, Maílson e Luiz, esse time vai jogar bola. É o time dos mais absurdos da história e do Veloso ao Miller todos falam. É o melhor time que eles jogaram na vida. E esteve no mesmo emprego do Ancelotti, só para lembrar. Não, por um ano. E dificilmente... Por um ano no Real Madrid. Dificilmente vai acontecer de novo. Um técnico brasileiro no comando do Real Madrid. E não foi essa piada que o pessoal fala. Ele ganhou mais pontos de janeiro de 2005 a dezembro de 2005 do que o Rijkaard num time que depois seria campeão da Europa, o segundo título do Barcelona. Pode não ter sido um trabalho brilhante. Brilhante não foi, mas o fracasso, e é como ele mesmo fala, e talvez seja o nome do livro, de Tinguá
ao Santiago Bernabéu. A história do Luxemburgo é sensacional. Um monte de coisa errada também, mas... A entrevista dele foi para a ESPN, dando aqui os créditos, ele criticou a antiga administração, a gestão do Duílio Monteiro Alves, que demite o Vanderlei Luxemburgo, para refrescar aqui a memória, e contrata Mano Menezes com aquela multa rescisória, assim, antes do jogo contra o Fortaleza. Isso. E aí depois o Mano Menezes, já com essa nova administração, é demitido e o Corinthians teve que pagar uma multa, é claro, reduziu aquele valor que no começo era estimado em 20 milhões ou até mais, mas ainda assim o Corinthians, a nova administração, teve que pagar a multa que a antiga administração acabou deixando. E as críticas do Vanderlei Luxemburgo foram direcionadas ao Duílio Monteiro Alves, a gestão do Duílio Monteiro Alves no Corinthians. A história do Luxemburgo, a gente já passou por vários capítulos aqui, é sensacional, a visão de futebol que ele tem, continua, né, com a visão apuradíssima e mudando jogadores de posição e dando super certo. O descobrimento do Danilo, porque se falava nas categorias de base do Palmeiras, do Patrick de Paula e do Gabriel Menino. E o Danilo era o reserva dos dois. Às vezes jogavam juntos, mas era a reserva dos dois. E não tinha, assim, aquela badalação como os outros dois. E aí o Vanderlei Luxemburgo, num treino da base com o profissional, que isso acontece bastante em qualquer equipe, né? Os jogadores da base vão lá, treinam com o profissional, enfim, até mesmo aqueles que não estão, assim, digamos, tão gabaritados, de repente, só para compor um treino e tal, sobem os jogadores ali da base. Ele viu, ficou impressionado com o Danilo, chegou no João Paulo Sampaio e falou: quem que é esse daí? Quem que é esse daí? Ah, é o Danilo, que é a reserva do Patrick e do Gabriel Menino. Aí o Luxemburgo, joga mais que os dois. E colocou no time, e o Danilo não saiu mais do time do Palmeiras, um negócio assim impressionante. Mas também a gente tem que puxar aqui que talvez os últimos trabalhos do Vanderlei Luxemburgo talvez não tenham sido os mais satisfatórios, ou não lembrem esses trabalhos que a gente citou, né, que o levaram à seleção brasileira, que o levaram a Real Madrid. E aí queria também saber a sua opinião, Bruno Prado. O Vanderlei Luxemburgo basicamente detonou a diretoria do Corinthians do ano passado em entrevista à ESPN. Bruno Prado. A diretoria do Corinthians, ela desde já há um bom tempo, seja o grupo atual que está no poder e o que estava antes, ela faz um péssimo trabalho, tanto na gestão financeira, isso aí, os balanços do Corinthians mostram, eu não sou um especialista em finanças, só que eu gosto de ouvir e ler quem entende, né? E é muito claro o caos financeiro do Corinthians. E que veio já de outras gestões. Apesar da gestão atual também ser muito ruim, eles pegaram, na parte financeira, já uma situação muito complicada. Aí a dúvida é se esses que estão aí vão conseguir reverter isso, eu acho muito improvável, né? Mas eles já pegaram numa situação muito difícil. E as análises que o Luxemburgo fez do elenco do ano passado, é verdade, era um elenco de muitos jogadores, os melhores jogadores eram jogadores veteranos que já não estavam no seu auge. Aí ele não cita, né? Mas eu lembro um dos que estava bem e fazendo gols e ainda um jogador com bem fisicamente, era o Roger Guedes. Ele perdeu o Roger Guedes no meio de uma semifinal de Copa do Brasil contra o São Paulo. O Roger Guedes joga o primeiro jogo, entre o primeiro jogo e o segundo jogo ele vai embora para o Catar. E essa fragilidade, independente da grana que o Roger foi ganhar lá no Catar, mas a facilidade com que o Corinthians perdeu o seu artilheiro da temporada no meio de uma semifinal mostra como a situação era caótica. Assim, o time do Catar veio aqui e tirou o Roger Guedes do dia para a noite, porque também no contrato dele, aí não é culpa do jogador, é culpa do Corinthians. Havia essa facilidade para ele sair. Quando ele chega da China em 2021, o Corinthians, para ter o jogador, abriu mão de várias coisas, inclusive dando a ele essa possibilidade de sair quando aparecesse uma proposta boa para ele, sem que o Corinthians pudesse fazer muita coisa. Então, em relação às críticas à direção do Corinthians, é correto. Acho que o Luxemburgo é um treinador que, ele, para mim, um dos maiores da história do futebol brasileiro. Se alguém disser que é o maior, não é nenhum absurdo essa opinião. Há um bom tempo ele não faz um grande trabalho. E aí também é pelo trabalho dele mesmo, né? E não é tudo culpa dos outros. Mas no Corinthians, especificamente, eu acho muito difícil conseguir fazer muito mais do que os últimos treinadores fizeram. Independente de você gostar ou não do trabalho do Luxemburgo, do Mano Menezes, do Antônio Oliveira, agora do Ramon Dias, o Corinthians é um caos nos últimos anos. Então tem alguns momentos, como agora, está vivendo um bom momento, contratou bastante gente na janela de meio de ano, aí vamos ver se isso terá consequências financeiras depois, mas os treinadores que passaram pelo Corinthians, eles foram muito atrapalhados pelas gestões recentes do Corinthians.
Aí, portanto, as críticas de Vanderlei Luxemburgo à diretoria do Corinthians do ano passado, Corinthians que troca o Vanderlei Luxemburgo pelo Mano Menezes, né, a gestão do Duílio Monteiro Alves. Você vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.